Maravilha, 16 horas e 20 minutos, estamos aqui com a psicóloga Rosiane Delgado e também com o psicólogo André Rodrigues. Eu perguntava a respeito disso. Muito bem, a família detecta que o filho tem esse problema todo e tal, deu essa modificação dentro de casa e tudo mais. E aí descobre que, de repente, ele está envolvido com drogas. E aí a família, o que faz? Desespera? Vai buscar ajuda? Como é que faz? Bom, desespera, não tem jeito, né? Não tem jeito. De qualquer forma, ela precisa olhar o seguinte, dentro do perfil dela enquanto família, tudo isso acontece meio que ao mesmo tempo, porque elas precisam fazer, na verdade, uma mudança interna também dentro de casa. Certo. Dentro do aspecto de mudança dentro de casa, vai daí procurar depois uma rede de apoio para dar suporte, né? Perfeito. Dentro de casa, precisa ver o seguinte, como é que essa família se organiza nas questões difíceis, como é que elas vivenciam, como é que essa família vivencia as crises, que modelo ela passa para esses adolescentes, para esses filhos, de como resolver as situações no momento de crise. Isso é muito importante. E no momento que tem uma demanda dessa, que ela é pontual e prática, o que a gente pode observar? Tem que dar esse apoio para o jovem, acolher esse jovem e buscar ajuda, não tem como fazer isso sozinho. Procurar os órgãos realmente que pode trabalhar com uma desintoxicação, investigar qual é essa frequência, é importante envolver psicólogos, psiquiatras, essa rede de apoio estruturada, não só para o paciente que está com esse problema, mas também para a família, para ver como que ela precisa fazer de mudanças para poder conseguir fornecer esse suporte adequado. Bom, e aí entra também, eu queria que o André também pudesse falar, mas aí tudo bem, tá. Família que, por exemplo, tem condições de fazer isso, ele tem essa condição, mas e aquela família que o pai e a mãe, eles não têm essa condição toda de repente buscar um psiquiatra e levar para desintoxicação, e ele é uma família que tem problemas financeiros, e aí, aonde busca essa ajuda, de que maneira pode ajudar? Porque a primeira coisa que o pai ele pensa, eu preciso salvar meu filho. Um trabalho importante a ser feito, que eu costumo fazer a cultura do cuidar, a gente não tem muito essa cultura do cuidar, né? A cultura de cuidar do emocional. Então, eu falo que a psicologia é um espaço de educação emocional, né? E as pessoas precisam entender a responsabilidade que ela tem sobre a sua própria emoção. Ele não vai depender de uma outra pessoa para dizer, você tem isso ou aquilo, né? Então, no processo de educação, quando a pessoa procura a psicologia, né, ela vai ter que entender isso. Qual o nível de comprometimento que ela tem com ela, se ela tem esse nível de comprometimento. Eu estou colocando justamente porque, geralmente, quando o jovem ele se envolve nas drogas, a primeira coisa que ele faz é falar o seguinte, eu não quero ajuda. Eu não quero. Ele fala, eu não quero. Certo? O pai quer ajudar, a mãe quer ajudar, mas aí ele se retrai. Se ele já está com essa dificuldade de relacionamento dentro de casa, quer dizer, há um conflito. Há um conflito. Você tem várias modalidades de psicologia. Assim, a primeira coisa que a gente tem que desconstruir, o que é o psicólogo, o que é a pessoa que trabalha com saúde. As pessoas acham que assim, é uma pessoa que vai dizer o que você tem, se você é doente ou não é doente, né, e vai tratar uma doença. Mas não é só isso. Né? Tem casos, por exemplo, no caso de uma pessoa em crise, né, ela teve alguma crise psicótica, teve algum delírio por uso indevido de alguma coisa, né, você tem um serviço de acompanhamento terapêutico. Entendeu? O psicólogo ele pode ir até a família. Então, a psicologia e a rede de apoio, ela tem várias formas de atuar. Por exemplo, a pessoa na comunidade, né, o menino que teve algum problema na família, na comunidade, está usando drogas. Como é que é feito? Né? Às vezes alguém se preocupa, aciona o conselho tutelar, esse conselho tutelar ele vai até essa família fazer uma entrevista. Né? Então, há uma atividade proativa. Ele não tem que se desesperar somente que ele vai ter que buscar e não sabe como. Então, assim, primeiro, a gente tem que trabalhar conscientizando a comunidade, a sociedade, que existe uma rede de apoio. Né? O primeiro passo é como acionar essa rede de apoio. O que acontece na comunidade, com as suas famílias, é que há um preconceito, né, dessa iniciativa. Né? Então, a gente tem que começar a trabalhar na educação da comunidade para que elas tomem essa iniciativa e saibam que há uma rede de apoio para que elas possam buscar, né? E aí sim fazer um trabalho de conhecimento do que é isso e superação desse problema. Porque, Rosiane, nós estamos colocando aqui na questão da droga, mas há o jovem também que ele está com um problema psicológico e não é pelas drogas. Nós colocamos aqui essa questão das drogas, mas tem um problema também que o jovem pode enfrentar, justamente por ele estar
na adolescência, saindo da adolescência ou entrando na adolescência e tudo mais, e que pode passar por essas modificações todas que você colocou, né? Com certeza. Só complementando o que o colega André acabou de falar, é que existe também os CAPs. Então, a pessoa pode ser encaminhada para os CAPs, né? Perfeito. É o CAPS AD, né? Absorve, né, esse público que tem esse problema, essa dificuldade em relação à droga. Eu vou trazer, já para o próximo programa, os locais dentro de Foz do Iguaçu aonde a família pode buscar ajuda nessa questão. Eu trago essa é uma informação que eu quero trazer, a gente colocar aqui, para que a gente possa estar também dando esse suporte. Né? Não, eu acho importante. A gente pode trazer depois para você, na próxima quarta, ótimo, se você quiser. Ótimo, seria importante. A gente traz os telefones, os nomes, endereços, não sei, deixa disponível. Perfeito, não pode ser colocado. Você sabe por quê? Porque a gente percebe que o pai e a mãe, ele tem um certo receio de dizer, não, meu filho está mexendo com drogas. Certo. Ele fica desesperado, ele quer ajuda, mas ele fica com receio de falar. Sim. A esse pai ele é importante procurar esses locais, por exemplo, o Programa de Saúde da Família. É óbvio que estão sempre sendo reestruturados, estão sendo ampliados esses processos, né, porque depende da rede pública, né, mas existem. Existe o Conselho de Assistência Social, onde eles têm uma referência, né, uma rede de referência. Então, você pode buscar os órgãos públicos, né, e aí sim, qual é a postura que a pessoa tem quando vai procurar? Né? Importante anotar, perguntar, se interessar, olha, qual é o seu nome? Qual é a sua função aqui? Né? Como é que eu posso receber essa ajuda? Como é que eu posso receber esse esclarecimento? Do jeito que eu faço. Isso. Essa educação é básica, a gente passar um para o outro, multiplicar essa informação, olha, quando você for precisar de algum auxílio, você faz assim, né? Pergunta, anota, leva alguém que possa anotar para você, né? Vai com alguém, um amigo, uma pessoa, um familiar, e aí você vai aprendendo a como acionar a rede, né? Isso é fundamental. Pode falar. Acho interessante que vocês estão colocando, porque também é o seguinte, às vezes a família não se sente devidamente acolhida, e isso é um fato, porque às vezes as pessoas estão lá no rolo compressor do dia a dia e não consegue assim entender o que é aquela pessoa que está chegando ali, a carência, a necessidade, a fragilidade que ela está, em razão dessa problemática que ela está vivenciando. E ela, já por estar frágil, às vezes pode ficar inibida para poder estar trazendo essas questões do seu ambiente familiar. Ter paciência, ter uma certa tolerância, porque a demanda é muito grande no sistema. Né, de ajuda, de pedido de ajuda. Então, quem está chegando realmente está chegando fragilizado, mas tem que ter um pouco de paciência, um pouco de tolerância, e assim, buscar vários meios, não parar na primeira tentativa. Se não conseguiu, né, pergunta para o amigo do lado, pergunta para a pessoa do lado, né, e tentar sempre pensar de uma forma otimista. Né, porque se você já chega derrotado, apesar do problema, né, você não vai conseguir essa ajuda, porque você vai já chegar e no primeiro problema você já vai retrair. Entendi. Olha, 16h28, daria para a gente conversar mais uma meia hora aqui. É que o espaço a gente tem e coloca um assunto desse no ar, e é um assunto polêmico, é um assunto que mexe com a família. Nós vamos trazer mais informações no Espaço Família, tanto é que a gente tem colocado justamente isso, Espaço Família. Rosiane, obrigado. Obrigada a vocês, obrigada pela presença dos ouvintes. Semana que vem estaremos aqui novamente. O nosso compromisso de trazer aí todas essas informações para que todos fiquem informados. Por exemplo, aquela pessoa que está acompanhando agora a Rádio Cultura, mas ela ficou meio assim, não quero falar no ar. Eu tenho meio, né? Mas ela quer manter um contato contigo. Qual é o telefone? Pode entrar em contato com o 9901-2117, acessar também o nosso blog. A gente tem um blog. Qual é o blog? O blog é Espaço sem ser cedilha, Multivínculos, sem ser cedilha. Certo. .blogspot.com. Se buscar Espaço Multivínculos, psicologia, atendimento psicológico no Google, né, em qualquer buscador, vai encontrar o nosso contato. E lá a gente vai ter artigos orientando tudo que a gente falou aqui também, sobre esse processo de a pessoa ter mais confiança e saber como acionar a ajuda, né? A gente também tem essas orientações. Maravilha. Nós temos o telefone aqui e se você de repente não conseguiu anotar, você pode entrar em contato com a Rádio Cultura e a gente passa para você o telefone direitinho. André, um grande abraço. Até a semana que vem, né? Gratidão, professor. Que isso, nada de professor. Tudo de bom. Um abraço para você. Tá bom. 16h30. Vamos aí com o Giro pelo Mundo. 16h30.
abra um sorriso, ouvindo a